Sei que então você foi do Nordeste foi para o Pará, né? Hoje você ainda é um gurizão, rapaz jovem, né? Já está numa posição muito positiva e eu vi em você uma pessoa muito comunicativa, dinâmica, entusiasmada, sempre com vontade de aprender, aquela sede de crescer. Né? Então, me fala um pouquinho da tua trajetória profissional para quem está escutando, porque às vezes a gente escuta outros e a gente vê que a gente também pode. E muitas vezes a gente pensa assim que a vida dos outros sempre foi fácil, né? Mas geralmente não tem um fácil, tem um caminho a ser trilhado. Pode me contar um pouquinho da tua história profissional, meu amigo? Com certeza, Bruno. Vamos lá. Na realidade, eu sou nascido e criado na roça mesmo, né? Meus pais hoje moram no interior da cidade aqui. E eu tenho orgulho das minhas raízes, tenho orgulho da minha família. Eu sempre fui uma pessoa muito de querer procurar uma independência financeira desde cedo. Eu falo que quando eu me entendi por gente, com 13 anos, eu já trabalhava, né? Trabalhava com meu tio. E nesse tempo a gente trabalhava no ramo de hortifruticultura, né? Ele plantava vários tipos de hortaliças e a gente vendia na Ceasa, aqui no estado do Pará, na capital, que é Belém. E desde lá comecei a trilhar, né? Eu lembro que eu sempre fui um filho que nunca gostei de depender muito dos pais, sempre busquei muito a minha independência desde cedo, de procurar comprar minhas roupas, o que eu queria, eu tinha que trabalhar, né? Naquele tempo a gente estudava e era bem difícil. Saí da zona rural para vir morar para a cidade depois, já tinha basicamente uns 13, 14 anos ali. Mas, cara, sempre trabalhando. Eu lembro que Dá a para minha primeira experiência. dizer, dá para dizer que o que te moveu buscar as coisas, porque tem muito jovem que é acomodado. O que te moveu foi a dor de sentir dificuldades? Sim, naquele tempo, se eu quisesse até mesmo pedir um par de sapato pro meu pai, ele não poderia dar. Não porque ele não quisesse, mas porque ele de fato não tinha condição. Né? E naquele Hum. tempo era bem escasso, bem difícil, era tempo que nós morávamos mesmo na roça. E eu fui muito de querer buscar crescer sozinho, né? Buscar de fato me profissionalizar. Sabia o que eu queria para a vida. Até hoje meus pais eles têm muita confiança em mim. Eu lembro que quando eu era adolescente, passava o mês todo de férias na casa do meu tio. Minha mãe não me ligava de jeito nenhum porque ela sabia que eu estava lá e era tranquilo, entendeu? Eu tinha muita responsabilidade desde cedo. E quando eu me entendi por gente, né? Eu lembro que comecei a operar, trabalhar com meu tio vendendo verdura, enfim, hortaliça. E posterior a isso, eu falei, cara, eu preciso de fato começar a trabalhar. E o meu primeiro emprego, eu lembro que eu completei 18 anos, 3 meses depois eu comecei a trabalhar na Honda, trabalhei na Mônaco, na cidade de Castanhal, aqui no estado do Pará, como vendedor externo. Foi a minha primeira experiência, tinha acabado de completar 18 anos. Mas vamos Mas, voltar então para a lavoura. Então, tu começou a vender lá na feira e na feira você foi desenvolvendo também tua habilidade de comunicação, né? com certeza. Na realidade, eu falo assim, eu nunca tive essa habilidade. Essa habilidade, eu falo assim, que a necessidade me gerou ter essa habilidade de me comunicar, né, de querer, de fato, conversar com as pessoas. Eu tive que aprimorar muito. Eu tinha um problema de gagueira, eu tive que fazer curso de oratória, de buscar, de fato, a arte de falar em público. Isso melhorou bastante. É claro que todos os dias a gente tem que estar estudando, todos os meses buscando conhecimento. Mas eu falo assim, a vontade de querer aprender me levou de fato a alcançar coisas que na vida eu nunca imaginava que alcançaria. Né? Quando eu trouxe essa experiência para você, onde comecei lá no interiorzinho com meu tio, trabalhando com ele, na horta dele, e quando eu completei 18 anos, eu falei, cara, eu preciso trabalhar de carteira assinada, preciso ser CLT, queria ter o meu benefício, né? Queria ter de fato a minha contribuição junto aos meus benefícios trabalhistas, e comecei a trabalhar. Lembro que passei acho que 1 ano e meio, foi uma experiência única na minha vida. Nunca tinha ingressado numa empresa tão grande, de fato, a Mono, como é uma rede de venda de veículos, enfim, gigantesca, não só no Pará, mas como no Brasil. E aquilo me abriu um leque de oportunidade. De certo que eu era inexperiente, apanhei demais. Naquele tempo, tinha que vender 30 vendas por mês, venda externa. Eu não era vendedor de dentro da loja, eu tinha que prospectar, eu tinha que pegar os panfletozinhos, ir na fila, às vezes, do INSS, entregar para as pessoas. E eu morava numa cidade próximo a Castanhal, acho que basicamente ali. Vendia o quê? Vendia o quê, Ellison? Eu vendia moto, Ó, fazia consórcio naquele tá, tempo. tá. Aí tinha que prospectar,
militar, tinha que levar os panfletos e entregar na fila do INSS, nas filas daqueles postos, para tentar fechar algum negócio. Era bem difícil, eu lembro. Não tinha veículo. Meu veículo para fazer esse trabalho em Castanhal era uma bicicleta, né? Eu lembro que foi um período difícil porque eu não morava na cidade de Castanhal. Eu morava em Anhangapi, que era uma outra cidade. Essa cidade lá era basicamente cerca de, acho que de uns 25 quilômetros. Eu ia e via todos os dias para o trabalho. Lembro que eu saía de lá mais 6 horas da manhã, chegava em Castanhal, trazia minha marmita. Eu lembro que eu passei, acho que quase o ano todo comendo carne fria com arroz escorrido e farinha. Ou seja, mas era vontade de vencer. Dava horário das 5h30, 6 horas, eu ia para casa, pegava o ônibus e no outro dia aquela mesma rotina. Mas todos os dias eu ia... Na prática, sim. Às vezes a pessoa está andando e enxerga pessoas que estão num cargo de gestor ou que estão num cargo de maior destaque e geralmente não consegue compreender que existe uma trajetória atrás daquilo ali, né? E com certeza toda trajetória tem seus espinhos, suas pedras, suas dificuldades, e quando você supera ela, você desenvolve uma competência, uma habilidade, uma mentalidade que vai fazer você subir mais ainda, né? Então já lembro que se alguém que está nos assistindo aqui está achando a vida difícil, entenda, isso aí é para o teu aprendizado, isso aí é para o teu crescimento. E vamos juntos escutando o Ellison Lira, vou chamar de Lira, que é mais fácil, né? Porque é o nome que te chama, né, Lira? Então, escutando bem as palavras dele, porque não são palavras vazias, são palavras que vêm de uma pessoa que passou por dificuldades assim como você está passando, tá? Então presta atenção no Lira. Ele está falando agora que ele passou pela função de sair e vender carro, moto, consórcios, eu acho que também, né? Com panfleto, tá? E aí, Lira, vou te interrompendo, mas vamos lá, porque temos que incentivar esse pessoal a não parar. Pessoal, mas assim, Bruno, a vontade de vencer na vida, de conquistar aquilo que eu tanto queria, era muito maior do que qualquer dificuldade, do que transporte, né? Eu lembro que nesse período, eu contei essa história, mas eu tive um intervalo. Nesse tempo, enquanto eu não trabalhava como CLT, eu lembro que eu fui taxista na vida já, trabalhei como mototáxi. Eu tinha uma moto, eu morava em Agapi, e tipo, eu nunca fui tipo de pessoa que ficou parado. Na hora que eu olhava assim, eu falei, cara, eu preciso estar trabalhando, eu preciso comprar minhas coisas. Nesse tempo era adolescente, comprei uma moto e fui trabalhar de mototáxi. Não deu muito certo, né? Naquele tempo era muito novo, gostava de querer andar de moto, fazer algumas firulas. E trabalhei, depois que eu fiquei nesse período aí, eu falei que eu fui para a Mônaco, saí da Mônaco na época e acabei... fiquei desempregado, mas eu falei, cara, eu vou receber meu seguro, mas eu preciso continuar trabalhando, né? Queria comprar minhas coisas, tirar minha habilitação. E surgiu uma oportunidade de eu me tornar padeiro. Padeiro. Uma oportunidade. Eu não tinha para onde o que fazer, né? Eu falei, cara, eu preciso aumentar minha renda, eu preciso ganhar um pouco mais. E um amigo meu falou assim, ó, você quer trabalhar? Eu falei, cara, quero. Qual trabalho você tem? Eu falei, cara, tô precisando de um padeiro na minha padaria. Eu falei, mas eu não tenho experiência. Ele falou, eu vou te ensinar. Aí ele falou assim, ó, você pode ir lá para casa, você mora em casa, mas você vai trabalhar comigo. Pronto, acho que eu passei 1 ano e meio com ele. E nesse ano e meio eu aprendi muito, né? Porque eu não sabia fazer pão, não tinha profissão, não era padeiro por experiência nenhuma, aprendi. Hoje talvez se eu for hoje para uma padaria fazer um pão, ainda consigo fazer, porque a gente acaba lembrando das coisas. Sim. Mas de lá para cá, né, fui querer estudar, buscar conhecimento, sintetizando um pouco da vida profissional, né? Trabalhei como cobrador de loja, trabalhei como vendedor de loja, trabalhei como serviços gerais, né? Trabalhei na área de um setor de compra de um supermercado, e foi aonde me abriu oportunidade. Isso lá em 2017, onde eu também ingressei no curso de contabilidade na Universidade Federal aqui, da onde eu moro mesmo. E de lá para lá, em 2017, nesse intervalo de tempo, eu ingressei no mercado financeiro. Não tinha experiência, eu não sabia sequer o que era um cartão de crédito, eu não sabia sequer o que era uma conta corrente, eu não sabia sequer o que de fato, aonde era que eu estava entrando. Eu só tinha o quê? Uma vontade de crescer e vencer na vida. Sabe que quando eu penso assim, você passou por várias coisas, na agricultura, vender consórcio, ser mototáxi, né? Ser padeiro, auxiliar de padeiro, claro, né? Mas eu acho que mais ainda importante do que o conhecimento da área que você fez são as
características que a gente desenvolve na personalidade, no espírito, na mudança de mentalidade. Porque nessas profissões você foi aprendendo disciplina, pontualidade, organização, força de vontade, né, persistência. Eu acho que essas características foram te preparando para entrar no sistema financeiro. Sem elas, sem essa passagem da chamada coisas difíceis, você não poderia chegar onde chegou, Com concorda? certeza, Bruno. Eu falo assim, né? Esse caminho é um percurso, é uma jornada que vai te moldar para chegar onde um dia você vai falar, poxa, aqui era onde eu pretendia chegar. Ele vai te moldar, o caminho ele vai te levar, você vai vir ríspido, você vai vir cheio de espinho, que às vezes é necessário te lapidar, entendeu?